ano que tivemos sobre a face de Israel. Porque até então, o único Deus, o único rei, era o nosso próprio Deus. E aí ele cai quando ele começa o quê? Quando teve muita vitória, muita bênção, e aí ele parou de olhar para Deus como de baixo para cima, Deus está acima de mim, mas ele começou a olhar para Deus do lado. Porque passou-se na cabeça dele o seguinte: Deus me abençoou tanto, Deus ele trouxe tantas alegrias, tanta prosperidade sobre o meu reinado sobre Israel, que ele não vai se importar com o que eu faça. Então ele estava querendo dizer o seguinte: eu sou um sócio de Deus. Então aquilo que eu fizer aqui é por minha ordem e está tudo bem, não vai acontecer nada. Mas veja que Saul, ele buscou tudo aquilo que Deus abominava. Talvez eu acho que um dos piores momentos foi quando, ao invés de ele recorrer ao profeta Samuel, ele recorre a uma mulher que lia a mão, lia cartas, que invocava espíritos, que era uma clarividente, era uma pessoa que conseguia ver o futuro através do maligno. Por quê? Porque ele sabia que ali ele teria uma resposta mais rápida, mas também seria uma resposta conveniente ao que desejava o coração dele. Ele fez aquilo que a gente viu na história de Juízes. Era reto aos seus olhos. Quando Saul começa a fazer isso, Deus olha para ele e fala assim: ele já não serve mais para ser o rei do meu povo. Ele já olha para Saul e fala: não tem mais como eu manter. Aí olha só o que ele faz. Deus chama Samuel e fala: Samuel, se levante e vá para a casa de Jessé, porque você vai ungir lá o novo rei de Israel. E a gente tem uma história linda, porque quando Jessé chega na casa de Samuel, ele fala assim: Jessé, reúna todos os seus filhos, porque eu preciso conversar com vocês. E a gente vê na Bíblia que Samuel ele começa a ter uns pensamentos. Ele sentado ali, eles preparam a casa para o profeta, que era uma tradição. Um profeta de Deus veio à minha casa, então ele preparava um banquete. E ele traz os 6 filhos dele. E aí entra o primeiro, e na cabeça de Samuel acontece aquilo que acontece com a maioria de nós. Ele olha para o físico, fala, ó, fala bem, tem porte de guerreiro, já está lutando lá nas guerras, usa armadura. Esse é o rei que Deus quer que eu unja, para que ele se torne o novo rei de Israel. O pensamento de Samuel não é diferente do pensamento que o povo teve quando Jesus chegou em Jerusalém. Domingo agora foi comemorado o quê, de acordo com a cultura da igreja? Domingo de Ramos, que é quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Os que buscavam a ele, os seus discípulos, estavam saudando ele com folhas de palmeira e dizendo: Hosana aquele que vem, Hosana nas alturas, aquele que vem. O povo esperava um Jesus, um Cristo, um Messias, montado num cavalo pomposo, vestindo uma armadura de guerreiro, vestindo uma roupa de rei, uma majestade vinda com toda a sua cavalaria, com todos os seus soldados. Mas Jesus vem e quebra todo esse paradigma do que é rei. Ele vem mostrar para as pessoas o que é liderança de fato. Que liderança de fato não é eu impor, mas é eu servir primeiro. Samuel teve esse pensamento e não devemos condená-lo, porque ele estava habituado a isso. Um rei é quem? Quem usa armadura, quem sabe guerrear, quem tem técnicas e táticas para batalha. Mas não era isso que Saul teve no fim. Então, quando ele olha para o filho de Jessé, o primeiro ele fala: é esse. Mas logo a voz do Senhor vem e fala assim: não é esse, Samuel. Porque eu não olho para o externo, eu não olho para o físico, mas eu olho para o coração do homem. E aí vem o próximo filho, não é, vem o próximo, vem o próximo. Aí o Jessé falou: acabou todo mundo. Ele falou: não, você tem mais alguém aí, chama lá. Aí falou: tem o mais novo, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas ele não tem muita importância. Tanto é que quando ele reúne os filhos, Davi continua lá cuidando das ovelhas.
Ele não deu a devida importância àquele que viria a ser o novo rei de Israel. Mas quando Davi entra, naquele momento Deus fala bem profundo no coração de Samuel: se levante e unja este garoto, porque ele é o novo rei de Israel. E olha que interessante, Deus, para preparar a libertação de Israel, Deus, para preparar o rei, ele não trouxe uma coroa. Porque a gente tem esse pensamento: eu vou colocar a coroa e ele se torna rei. Ele se torna rei apenas pelo título. Mas Deus levantou um menino que veio preparado no seu coração para se tornar rei. Então Deus poderia ter colocado de outras formas para levantar um rei, assim como fosse o pensamento de Samuel: forte, que já batalha, segura uma espada com força, usa uma armadura, já tem táticas de guerra. Mas Deus, ele queria alguém que estava preparado no seu coração para depois sim se tornar o rei. Tanto é que ele não se torna rei físico ali, de momento, naquele momento que ele é ungido como rei. Passam-se alguns anos, ele era um adolescente. Alguns historiadores dizem que ele tinha por volta de 14, 16 anos. E aí o período que ele realmente assume o reinado de Israel, ele já tinha lá por volta dos seus 30 e poucos anos. Então foi uma época de preparo. E aí alguns pregadores, eles falam mal de Davi, porque Davi, ele adulterou, Davi, ele mandou matar Urias, e fez várias coisas erradas. Mas o ponto primordial que a gente tem que olhar para a vida de Davi é que ele se arrependeu das coisas que ele fez. Exato, a gente vai ver aqui logo em seguida. E por causa de tudo isso, fez com que ele se tornasse um rei primordial e muito, como é que eu posso usar o termo? Bem quisto, bem visto por toda a sociedade internacional. Até coloquei aqui, ó, o maior rei de Israel trouxe respeito internacional e adquiriu uma cadeira na ONU. Aí a primeira vez que eu li isso, eu falei: vou pesquisar. Não é uma cadeira na ONU, por isso que está entre aspas. É como se ele tivesse adquirido uma cadeira por toda a sua importância na época. Na época não tinha ONU, não tinha Organização das Nações Unidas. Mas se hoje houvesse, provavelmente ele teria adquirido uma cadeira pela sua proeminência, pelo seu respeito, pela forma como ele liderou Israel e levou Israel a prosperar. Ele aumentou todo o espaço geográfico de Israel. Que daí a gente começa a já ver agora ali, Samuel 2. Davi enriqueceu a nação. Ele aumentou os limites geográficos do país, porque até então Israel era uma comunidade muito pequena. Mas ele, com as suas conquistas, ele foi aumentando. E é isso, criou-se ao redor dele a imagem de um rei poderoso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fazia errado, mas ele voltava e pedia perdão. Davi e Saul tinham as mesmas fraquezas, se a gente for colocar nos pontos como funciona. Mas a diferença é que Saul dizia assim: o meu palácio. E Davi dizia: Deus me deu. Saul buscava aquilo que não era correto diante dos olhos do Senhor. Davi se convertia todas as vezes e voltava, colocava a cara no pó para poder adorar ao Senhor. E é interessante quando o profeta chega até Samuel, até Davi, quando ele comete o adultério, e Deus fala com o profeta. Ele fala: olha, Davi, aconteceu o seguinte: um homem tinha várias ovelhas, mas ele cobiçou a ovelha do homem do vizinho dele, que só tinha uma, era a única ovelha que ele tinha. E ele roubou para ele. Aquilo levanta uma fúria sobre Davi. Veja que há um nível de integridade, de justiça dentro de Davi. Mas ele ainda não estava entendendo que esse homem retratado nessa ilustração do profeta, era ele próprio. Então ele diz o seguinte: traga este homem aqui, porque eu mesmo, com as minhas mãos, irei condená-lo. Um homem desse merece a morte. Aí é quando o profeta fala: então, Davi, este homem é você. O que ele contou ali foi uma historinha para fazer Davi entender o quão errado ele estava. Davi, ele tinha
todo o poder, mas ele foi ali aonde só tinha a única mulher para aquele homem. Naquele momento, Davi ele se joga, ele entende que o que ele fez foi extremamente errado. Talvez a teimosia de Davi foi quando ele disse o seguinte: não, pode deixar, eu dou conta. Eu vou organizar as coisas. Mas veja que chega uma profecia para Davi e diz o seguinte: vai acontecer tudo isso, mas a espada nunca irá se apartar da sua casa. E foi o que aconteceu. Ele teve filho morto, o reinado dele se dividiu depois, porque quando Salomão assume o trono, logo depois ele se divide. Então não mantém aquilo que estava previsto para Davi, que era manter um governo equilibrado, um governo único. Aí se divide Israel em duas partes, Israel do norte e Israel do sul. E quando a gente vai, depois a gente vai entrar nessa parte, quando a gente vê Israel do norte é onde aconteciam as coisas mais terríveis. Agora Israel do sul era onde o povo se mantinha mesmo ali, fiel ao Senhor, buscando a Ele. E Davi tinha um coração humilde. E foi isso que levou a ele ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele pecou e Deus passou a mão na cabeça, mas é porque ele se convertia a Deus instantaneamente. Todas as vezes. Uma outra cena muito interessante que eu gosto é quando o profeta chega e fala: Davi, o filho morreu, não tem o que ser feito, o menino está morto. E aí ele sai daquele período de luto que ele estava antes do menino morrer, ele estava vestido com um pano de saco, ele estava jogado nas cinzas, mas ele se levanta, ele se arruma e fala assim: Deus me deu. Então agora eu vou celebrar, porque agora Deus o levou. Eu não vou ficar me lamentando mais. É essa posição que nós devemos ter diante do Senhor. Assim quando Jonas está lá e a mulher dele fala assim: vai, amaldiçoa o teu Deus e morre. Para que viver nessa desgraça que você está vivendo? E aí ele fala o versículo que eu acho um dos mais bonitos: Deus o deu, Deus o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente chega nessa capacidade de entender que é Deus que dá, que é Deus que tira, e em tudo eu devo louvar a Deus, eu creio que a gente chega numa plenitude muito próxima daquilo que Deus deseja que a gente viva. De entender que tudo é dele, tudo cabe a ele, todas as ordens vêm dele, e a mim e a você cabe adorá-lo, independente da decisão que ele tomar. E não como alguns pensam: não, Deus tomou essa decisão, eu vou me revoltar, onde já se viu? Ou como a gente escuta: onde é que Deus estava quando derrubaram as Torres Gêmeas? Onde é que Deus estava quando teve um massacre em tal lugar? Onde é que Deus estava? E eu me lembro que uma vez a filha do Billy Graham foi entrevistada num programa de rádio, e aí o radialista confrontou ela e falou assim: vocês pregam Deus, mas onde é que Deus estava quando aconteceu isso, isso? Ela disse: Deus estava ainda lá. O problema foi quando vocês, aí ela confronta ele, tiraram Deus de lá. Foi quando vocês começaram a colocar leis proibindo que se rezasse um Pai Nosso dentro das escolas, ou que tivesse uma cruz, ou que tivesse uma Bíblia. Deus está lá, mas vocês tiraram ele daquela posição que ele devia continuar tendo. Deus está em todos os lugares, e aí quando nós tiramos Deus, não há como a gente querer que as coisas andem tranquilamente, que as coisas andem no caminho reto, porque vai acontecer sofrimento, vai acontecer opressão. E daí a gente volta lá para o livro de Juízes. Sofrimento, opressão e morte. Mas Deus, ele é tão misericordioso que quando o povo se arrepende de coração, ele volta e olha para o povo e ajusta toda a vida daquele povo. Amém? Vamos continuar aqui agora o chamado de Davi. Davi foi um grande rei, um homem que agradava a Deus. Isso a gente pode ler. Anote aí no seu livro, no seu caderno. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Deixa eu ler para vocês. 1 Samuel 13, versículo 14.
Vou ler a partir do 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nesse momento, de 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, a gente tem a notícia para Saul. Saul, acabou. Agora não tem mais reinado, você para mim não é mais rei, você só vai continuar aqui até aquele que eu escolhi estar pronto, porque para mim você já não é mais rei. Você só tem o título. E deve ser terrível a gente ouvir isso. Ó, você só tem um título, mas você não tem mais importância nenhuma. Eu me lembro que uma vez eu conheci um pastor e que infelizmente aconteceu situações e ele foi colocado para fora da igreja por causa das atitudes dele. Mas uma frase que eu lembro muito bem, que o pastor que deu essa notícia, ele falou assim, ó, eu não estou tirando dele o título de pastor. Ele foi ordenado, mas aqui ele não é mais pastor. E aí é difícil daí você olhar para uma pessoa assim e falar, ele ainda é pastor, mas cabe a mim perdoar, ter o perdão também. Mas imagine o quão doloroso é. Eu tenho o título, mas eu não tenho mais o papel ali, eu não tenho mais a função de pastor, de pai, de professor, de marido. Ó, você é marido, mas para mim já não serve para mais nada. Ah, você é o professor porque você está aí, a gente está sentado aqui, tem que ouvir, mas para mim tanto fez, tanto faz. E a gente se preocupa muito com títulos. A questão cultural do Brasil, na época da monarquia, as pessoas compravam os títulos porque era muito bonito. Porque título era só para quem era da linhagem do império. Então, era o príncipe, daí tinha o filho do príncipe, tinha o filho do rei. Mas daí os barões, os dons, aí eles compravam os títulos. E as pessoas se apegam muito ao título e não à essência. Então dizer, eu sou filho de Deus, mas eu não vivo a ser filho na essência, de nada adianta. É como eu colocar um adesivo no meu carro. Deus me deu, sou filho de Deus, sou guardado pelo Senhor, mas a minha vida é desregada, ela não tem uma vida que busca agradar ao Senhor. Eu tenho que buscar muito mais a essência em ser do que ter. Porque o ter é uma consequência. Ele vai acontecer. Ficou clara essa parte? Davi, então, ele pacificou toda aquela região, porque vivia em grande guerra. Desde o Egito até o rio Eufrates, uma longa extensão. Ele cuidou de tudo aquilo. Mas o mais importante é que ele trouxe o quê? Paz sobre a região de Israel. Porque era uma região que vivia muito conturbada. Você pega, ele tem uma época de juízes, várias guerras, várias vezes os juízes pecavam e Deus permitia que aquilo acontecia, porque eles estavam abrindo brechas. E aí Deus depois vinha com o clamor do povo, levantava outro juiz, perdoava o povo, perdoava a nação, eles faziam tudo, mas aquilo era assim, ó, cansativo, cansativo. Aí vem Saul. Saul ele começa bem o reinado dele, mas depois ele cai, ele faz com que o povo vá também olhar para ele e falar, poxa, olha o que Saul está fazendo. Mesmo escondido lá na caverna, ele foi consultar uma cartomante, uma médium, mas isso não está certo, Deus não se agrada disso. Mas Davi, em todos os momentos, ele não fez isso. Por isso que Davi, ele, até hoje, ele é visto como o maior rei que Israel já teve. E não vai haver outro. O único rei maior que ele vai ser o rei Jesus, quando ele voltar e governar sobre as nossas vidas. Davi pecou, mas quando pecava se arrependia e mudava o comportamento. Isso que é muito importante, porque não era só um arrependimento de boca. Senhor, me perdoa, me perdoa. Não, ele mudava completamente o comportamento dele. Ele tinha ali uma verdadeira conversão. Não era aquela conversão só de fachada, aquele remorso. Olha, eu me arrependi e está tudo bem, está tudo certo, resolvido. Não, ele fazia com que aquilo realmente mudasse a vida dele. E aí eu quero ler com vocês o livro de 2 Reis. Anote aí no seu caderno. 2 Reis. Bati sem querer aqui.
Segunda Reis, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 3. E diz assim, o rei Ezequias: Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Jeroboão, que foi um outro rei, Jeroboão I, porém não conseguiu alcançar os padrões de Davi. Aí olha só o que acontece um pouquinho depois. Ele fala assim, ó: Tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração. Por que eu estou lendo esses dois versículos para vocês? O rei Ezequias e o rei Jeroboão tinham como nível, tinham como régua, na verdade, perdão, como régua, Davi. Então, para Ezequias ele fala: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Mas para Jeroboão I ele diz: Tu não fostes como Davi, o meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração. Imagina você ser usado como régua, como nível na vida das pessoas. Você é como a Vera, que se andou segundo os preceitos do Senhor. Não, você não é como a Vera. Qual você gostaria de ouvir na sua vida? Como você gostaria de ser comparado? Como você gostaria que as pessoas olhassem para você: olha, eu gosto dele porque ele faz tudo conforme Deus fala. É maravilhoso, a gente tem que buscar isso. E não apenas porque a gente tem a história de Davi, mas porque nós devemos servir a Deus e buscá-lo de todo o nosso coração, para que nós sejamos referência aonde quer que nós venhamos a estar. Muito se prega hoje de a gente estar o tempo todo em evidência, de todo o tempo ser referência, mas é uma coisa que é pregada da seguinte forma: seja referência aqui, ó. Você tem que ser o top dos tops, o máximo que existe dentro da sua sociedade. E é algo inalcançável. Não há como a gente ter isso. Mas você pode muito bem ser referência dentro da sua casa. Que as pessoas possam olhar para você e falar assim: eu quero buscar a Deus como a minha mãe busca, eu quero buscar a Deus como meu irmão busca, eu quero buscar a Deus como meu pai, como a minha prima, como a minha avó, como a minha tia, meu tio, meu primo. Que nós sejamos essa referência. Que nós não venhamos a buscar uma referência maior, porque essa referência maior ela vai acontecendo progressivamente, a partir do momento que você é referência para os seus. Davi, ele foi referência para os seus. Os irmãos olhavam para ele e falavam assim: ó, o Davi ele é diferente. O Davi ele vem para cá, ele não fica batendo boca, ele não fica falando besteirinha, ele não fica com piadinha de duplo sentido aqui no meio dos soldados. Tanto é quando ele vai levar comida para os irmãos, que os irmãos estão lá no momento de guerra contra os filisteus, e aí Davi se levanta e insulta, e fala: quem que vai vir aqui lutar comigo? Cadê o Deus de você? Davi, ele não se amedronta e nem faz piadinha. Ih, agora vocês estão, ó, lascado, perdão a expressão, irmãos. Mas Davi fala assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Os irmãos podem até dar risada, falar: Davi, larga essa bobeira de ficar usando Deus agora. Agora tem que ser macho, tem que falar aqui, pegar a espada. E você não está fazendo isso. Não. Davi teve essa atitude de, ao invés de fazer piada, ao invés de ser reativo, ao invés de falar o que não devia, ele se manteve firme naquilo que Deus tinha dado para ele. Quem que é esse homem que está afrontando o Deus do exército? O Deus, como é que eu falei, irmãos? Perdão. Que afronta o Deus de Israel. Exato. Me confundi, perdão. Fechamos aqui, Samuel. Ficou claro? Alguma pergunta? Próximos livros que nós vamos entrar agora são dois. É o livro de Esdras e o livro de Neemias, que ainda são considerados livros históricos. Aí você pode colocar aí Esdras e Neemias. E aí você anote como for mais conveniente para você. Esse eu não fiz slides para a gente poder adiantar um pouco aqui para o nosso horário. Com o fim da monarquia, quando Salomão toma o poder e depois se divide,
entra aqui agora o livro de Esdras. Esdras foi um judeu que voltou do cativeiro babilônico, então ele vivia como escravo na Babilônia. Mas ele tinha uma missão, que era restaurar o templo, que tinha sido destruído em uma das guerras. Foi um momento de muita perseguição sobre o povo de Israel, foi um momento de destruição. Imagine todo um templo construído por muitos anos, ser trazido ao pó. E Esdras tinha essa missão, restaurar o templo, porque era o sinal visível de Deus dentro do seu povo. Porque as pessoas queriam ter uma marca, elas queriam falar assim, Deus está aqui. E Deus também desejava isso. Porque com isso ele fazia com que o povo acreditasse e tivesse uma referência. Porque até então, onde é que Deus se manifestava? Em todos os lugares. Deus não estava preso num local, como os outros deuses viviam, ou vivem até hoje. Então, até hoje, as pessoas, para elas falarem com alguns deuses que são criados, elas têm que ir até aquele templo, porque elas não têm acesso. Mas o nosso Deus, ele não permite, e ele não se prende a um templo. Tanto é que ele está aqui hoje conosco, ele está lá no Japão com 2 ou 3 pessoas proclamando o nome dele, está lá na Coreia do Norte, onde não é permitido falar de Deus, mas aquele povo que se reúne às escondidas para poder ler uma página da Bíblia, Deus está lá. Deus está em todos os lugares. E aqui, nesse momento na reconstrução da nação, veio um personagem muito importante, que é Zorobabel. Zorobabel, ele vem com um povo, mais ou menos 50 mil judeus. E eles trazem a missão de recomeçar, junto com os outros judeus que haviam nascido na Babilônia, o templo. A conclusão do templo se deu aproximadamente em 515 a.C. Aí nós temos alguns pontos importantes. A construção original ela foi ambientada por Salomão. Eu não sei se eu contei aqui na última aula sobre aquela história, que daí não está na Bíblia, de que a Arca da Aliança ela caiu num buraco para se proteger. Foi para vocês ou foi no culto que eu contei? Existe uma história, ela não está inclusa na Bíblia, porque é uma história fantasiosa, vamos se dizer assim, mas que traz uma figura daquilo que Cristo fez na cruz. Para que a Arca da Aliança era usada? Para aspergir o sangue e ali haver a remissão dos pecados. Mas as pessoas faziam isso constantemente, porque tinha que buscar o perdão de Deus. Foi o que a gente viu lá quando Deus passou os mandamentos para Moisés, baseado no amor de Deus. Mas quando a Arca da Aliança foi posta dentro do Santo dos Santos nesse templo, Salomão planejou o quê? Falou, eu vou colocar um dispositivo de segurança que quando alguém tentar roubar, abrir aqui, vai ter uma válvula que ela vai cair numa caixa e vai ficar escondido para que ninguém roube e a gente possa depois recuperá-la. Segundo a tradição dessa história, essa Arca da Aliança caiu no local onde ela ficava debaixo do Morro do Gólgota, onde Jesus foi crucificado. E aí, quando a cruz é colocada naquele buraco feito na rocha para poder sustentar a cruz, e o sangue de Jesus vai escorrendo pelo corpo dele e pelo madeiro, e vai penetrando naquele buraco feito na rocha, ela vai entrando por aquelas fissuras que há na rocha e cai sobre esse local onde supostamente estaria escondida a Arca da Aliança. E aí acontece a remissão total dos pecados da humanidade. O que é muito bonito, mas não é verídico. Mas é só para a gente entender o significado do sacrifício de Jesus, fazendo uma alusão para aquilo que era usada a Arca da Aliança e para que foi a morte de Cristo na cruz. Enquanto na Arca da Aliança era feito um sacrifício constante, porque os pecados eles não eram perdoados na sua totalidade, os homens tinham que ir ali constantemente para buscar o perdão de Deus. Quando Jesus derrama o seu sangue, aí sim há uma totalidade do perdão de Deus para as nossas vidas. Então, a construção original com Salomão, e aí quem destruiu foi Nabucodonosor. Depois, a reconstrução com Esdras e o templo já não tinha mais a Arca da Aliança, não tinha o Urim e o Tumim,
Não tinha óleo sagrado, não tinha fogo sagrado, não tinha as tábuas dos 10 mandamentos, não tinha o vaso com o maná e o cajado, só havia o templo. Qual que era a novidade desse templo? Na sua corte exterior, uma área para prosélitos que eram adoradores de Deus, mas sem se submeter à lei do judaísmo. Aí olha que interessante. As pessoas iam para o templo, mas elas já não ofereciam mais os sacrifícios, porque já não tinha mais a Arca da Aliança. Ela já tinha desaparecido. Já não estava mais ali no Santo dos Santos. Mas eles tinham feito o quê? Um local na entrada onde as pessoas iam para adorar a Deus, mas elas não eram convertidas ao judaísmo. Eram pessoas comuns, pessoas que tinham uma simpatia por aquilo que havia nos escritos da Torá, por aquilo que o povo de Israel falava e vivia. Então eles iam ali para adorar a Deus. Essa era a novidade, porque até então não existia. Antes, o templo ele era dividido em 3 partes. Tinha o pátio, aí tinha o templo. Dentro do templo tinha o lugar santo. E aqui o santo dos santos. E esse local santo dos santos, aqui era o pátio. Esse lugar santo dos santos, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote poderia entrar. E ele tinha que tomar todo um cuidado para entrar, porque se ele estivesse imundo, se ele estivesse com algum pecado escondido, ele era fulminado pela presença de Deus. E o que dividia esse santo dos santos com o lugar santo? Era uma cortina muito grossa, de aproximadamente ali uns 15 a 20 centímetros de espessura, feito de linho grosso, que não podia ser rasgado com a mão. E o único momento em que ela foi rasgada foi quando Jesus morre na cruz e ele fala, está consumado, e há um tremor sobre a terra, e o véu se rasga de cima a baixo. Para simbolizar o quê? Eu, Deus, estou abrindo o meu coração para que vocês tenham acesso. Agora vocês não precisam mais de um sacerdote que o levante, porque o meu filho amado, que morreu no seu lugar, já fez isso. E ele está abrindo toda essa passagem para que você tenha acesso ao meu coração. Nos 500 anos depois do retorno, o templo já havia sofrido bastante com desgaste natural, ação do vento, ataque dos exércitos. Herodes, querendo ganhar o apoio dos judeus, propôs o quê? Restaurar esse templo. Porque ele fez aquilo que hoje, e parece que é uma novidade, mas não é, as pessoas fazem isso até hoje. Os crentes estão crescendo, os crentes, os evangélicos estão indo bem, a gente tem que entrar nessa vibe. Eu ouvi isso. Tem aquele prêmio que passa de música, como é que é o nome? Aqui no Brasil. Não me recordo o nome agora do prêmio. É um prêmio de música. Os maiores cantores. Oi? Não. Esqueci o nome. Mas é o prêmio principal. E aí as cantoras, o melhor álbum, o melhor cantor, melhor banda. E aí já tem alguns anos que eles estão colocando uma categoria gospel. Mas o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, se não me engano foi o Caetano Veloso que disse, ele falou assim, eu tenho que começar a observar bem esses evangélicos. Tem alguma coisa aí. Mas esse observar não é porque ele se sentiu atraído. Naturalmente, você percebe que essa atração deles é por uma questão que, pera lá, a gente pode cantar a música deles para atrair esse público para nós. Aí a gente tem Gilberto Gil cantando música evangélica, a gente tem o Caetano Veloso cantando aquela música do Kleber Lucas. Eu acho que é Eu Escolho Deus. Eu escolho Deus, eu espero ser amigo de Deus. Se não me engano, foi essa música que ele cantou. Mas por quê? Porque ele olhava para aquilo e falava assim, pera lá, a gente está perdendo um público. Aí as novelas começaram a fazer isso. Vamos colocar evangélicos na novela, porque a gente tem que atrair essa galera, a gente tem que atrair esse público. Sabe o que está acontecendo hoje? A mesma coisa que acontecia em Israel. Satanás ele vê que ele não consegue entrar por um lado, ele vai atingir aquilo que pega na alma da pessoa. Aí ele vai numa música, ele vai numa novela. E aí você começa a assistir aquela novela, e fala assim, tem crente na novela. Então tá liberado eu assistir.
fulano está cantando música da igreja, então bacana, vou até convidar ele para ir no culto lá cantar. Mas espera lá, eu não preciso chamar ninguém. Porque eu, com a minha boca, eu posso louvar a Deus. Eu não preciso de um famoso para levar eu a adorar a Deus. Eu não preciso de um homem que é nitidamente do candomblé, que toma os seus banhos todas as sextas-feiras e se consagra aos orixás dele, que venha cantar música do meu Deus, porque a gente está crescendo, porque nós estamos levando a palavra de Deus. E agora no último IBGE foi constatado, o Brasil ele não é mais um país majoritariamente católico, mas ele já é 50% evangélico. Mas espera lá, será que todos esses 50% que se dizem evangélicos realmente são de fato e estão propagando a palavra do Senhor? Quando a gente olha para essa parte, Herodes tentando fazer o quê? Eu tenho que atrair esse povo. Porque esse povo dá dinheiro, esse povo é rico, esse povo enriquece muito bem, esse povo faz as coisas acontecer. Então eu tenho que ver o que eles estão fazendo. Mas, ó, eu não quero dar o braço a torcer, eu não quero ir lá adorar o Deus deles. Mas vamos dar o quê? Vamos dar a oportunidade. Ó, a gente vai dar esse espaço para vocês. Ó, vocês podem vir aqui. Vocês estão percebendo que a tática sempre foi a mesma? Desde Adão e Eva até hoje, dia 15 de abril? Quando a gente olha para o que Satanás fez com Adão e Eva, foi a mesma tática. Quando a gente olha para o que Deus, para o que Satanás ofereceu para Faraó falar para o povo do Egito, é a mesma coisa. Ó, vai, mas só vai os homens, deixa as mulheres e as crianças. Não, vai, mas deixa os animais. Vai, deixa só as crianças. Ele queria falar o seguinte, ó, pode ir, mas o tempo todo eu tenho que estar preso a você, eu não posso libertar você totalmente. Mas aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, ele fala, não, aqui é 100% com Deus, não é metade aqui, metade ali. Não é eu um pezinho aqui, outro pé aqui. Herodes queria a mesma coisa. Eu não consigo trazer o povo todo para mim, mas espera lá, eu vou ganhar o coração deles. Eu vou ajudar a reconstruir o templo. Mas o interesse dele não era fazer com que o povo realmente adorasse a Deus. A intenção de Herodes ali na reconstrução do templo, depois de Esdras, foi essa. Olha, eu ajudo, mas é sobre os meus cuidados. Tributos vão ser pagos para mim, eu vou cuidar, eu que vou mandar, eu que vou governar. Uma palavra sobre o templo é que Deus nunca quis um templo, mas se convencionou a isto por quê? Porque as pessoas estavam se dispersando. Então Deus nunca quis um templo. Deus queria que o povo adorasse Ele em espírito e em verdade. Porque o templo do Senhor é quem? Eu e você. É o nosso coração. Tem até um pastor que eu conheço, uma vez ele falou que o pensamento dele sobre a volta de Cristo, de quando Satanás vai entrar, o anticristo vai entrar no templo e profanar a Deus, ele fala que ele não vê isso de forma física. Um homem entrando num templo que vai ser construído em Israel e profanando. A visão dele é diferente. A visão dele é a seguinte: o templo somos nós. Satanás vai entrar, o anticristo vai entrar no coração de cada um. E através do coração de cada um vai profanar a Deus. E aí ele vai escandalizar a todos. Claro que deu uma visão dele. Eu ainda tenho uma visão de que vai acontecer de forma física. Vai ter um templo, um local construído. E esse homem que se diz muito importante, que vai unir os povos, lá dentro ele vai profanar a Deus. Mas claro que daí a gente tem que esperar para acontecer. São teorias. Mas eu sigo muito o que fala em Apocalipse. Último ponto aqui, Neemias, que vem logo após Esdras, aproximadamente 430 anos antes de Cristo, ele vem com uma missão também de reconstruir os muros de Jerusalém. Aí de tarefa para você, para a nossa próxima aula, é você ler todos os capítulos de Neemias, que são 13, muito curtinho. Mas eu quero que você não apenas leia, eu quero que você faça uma seguinte tarefa, que foi essa tarefa que eu fiz quando eu aprendi bastante sobre Neemias. Eu li um capítulo e eu escrevia sobre aquele capítulo. Então eu quero que vocês deixem de tarefa, anote aí, ler o livro de Neemias, e para cada capítulo você vai fazer não vou falar resumo, que causa acho que uma coceira na gente, porque lembra da escola, né? O professor falava, vai fazer resumo, já que não veio de uniforme, não veio de tênis para educação física, vai fazer resumo.
Você vai fazer um resumo, você vai fazer uma leitura, escreva aquilo que você entendeu. Caso for, pegue uma Bíblia de estudos, se você estiver em casa, ou pegue na internet para você entender algumas palavras ou os sentidos daquela frase. Mas eu quero que você faça essa tarefa, para que você guarde bem o que foi feito ali no livro de Neemias. Então, capítulo por capítulo. Aí você vai escrevendo no seu caderno ou numa folha. Você não precisa me entregar, mas traga para eu poder dar um visto e saber que você fez a tarefa. O livro de Neemias, então, como tarefa para você ler e fazer todo esse estudo capítulo a capítulo. Qual que é a tônica do livro de Neemias? É lidar com a oposição e no pior tipo que pode existir, desqualificar quem está na frente da missão. E não há coisa pior do que você começar a desqualificar alguém. E no livro de Neemias a gente aprende isso. A pessoa está à frente para tomar a frente de construir os muros, reconstruir os muros de Jerusalém, mas alguém está desqualificando, o seu serviço não é bom, ficou meio torto, está atrasado, não está do jeito que eu gosto. Aqui no livro de Neemias você vai entender quando você ler isso, que a pior maneira que você tem de derrubar uma pessoa é você desqualificando o serviço dela. E a gente tem muito isso. De pessoas que chegam, veem que o seu serviço está bom, mas ela não consegue te derrubar. Ela começa o quê? Te desprezar, ela começa a te diminuir. Ou diante de você, ou diante dos outros. E aquilo, se você permitir, vai entrando no seu coração de uma tal forma que você começa a acreditar, realmente, não deve estar muito bom o meu serviço. Não, a minha liderança não é realmente, não é aquelas coisas. Não, isso aqui que eu fiz, ó, não ficou daquilo. E ele fala aqui, ó, mas quando a oposição é para desqualificar, entenda essa frase, é mais difícil que uma raposa destrói este muro, que foi o que Neemias ouviu. Sério que você vai fazer esse muro? Até uma raposa destrói isso. Era a pior forma de desqualificar o trabalho de Neemias, dizendo que uma raposa poderia destruir o muro que ele havia reconstruído. E só para você entender, os muros eles tinham ali mais ou menos de espessura de 3 metros a 4 metros de largura. Então não era um muro que uma simples raposa poderia derrubar. Tinha que ser um exército grande, um maquinário muito grande. Mas imagina chegar uma pessoa que está ali trabalhando arduamente, reconstruindo os muros de Jerusalém e falar, nossa, que trabalho péssimo. Uma raposa destrói. E foi isso que Neemias teve que escutar. E aí nós vamos para o último livro de hoje, que daí nós encerramos os livros históricos, que é o livro de Esther. Depois do livro de Esther, nós vamos entrar nos livros poéticos, que é o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. No livro de Esther, a gente não contém o nome de Deus. Quem aqui já tinha observado esse detalhe? O livro inteiro de Esther não tem escrito Deus. E será que tem um porquê disso? Quem imagina que haja um porquê? Porque para que o livro de Esther pudesse ser levado adiante, ele teve que passar por uma avaliação dos assírios, que naquela época era uma cultura pagã. Quem que eram os assírios? Era o povo que governava. O Assuero, que era o rei que depois se casa com Esther, ele era do povo assírio. E ó, detalhe importante, Assuero não era o nome real dele, era um título. Assim como o Papa recebe um título, ele escolhe o nome dele, o rei também escolhia o nome dele. Assim como o rei Charles, mas ele pegou o próprio nome dele e colocou Charles III. Mas ele poderia ter colocado um outro nome, que lhe fosse conveniente. Então, Assuero, que é o rei que a gente tem no livro de Esther, era um título. Se a gente for buscar na história, a gente consegue encontrar o possível nome verdadeiro dele. E eles não poderiam elogiar um Deus morando na terra de outro Deus. Por isso que no livro de Esther não tem Deus. Então toda vez que a gente vai ler ali alguma referência, se fala Senhor. Porque quando o tio dela, o Mardoqueu, chega e fala assim, será que não foi para isso que Deus, o Senhor te preparou? Para esse dia? Então não podia ter o nome Deus, porque eles não aceitavam que cultuassem outro Deus na terra deles. Só podia cultuar os deuses dele. E já que ele sabia que o Deus que estava sendo nomeado ali não era o Deus dele, então não pode falar.
assírios. Com 2 S, vou escrever aqui. Que era um povo de cultura pagã. Eles adoravam muitos outros deuses, mas falou, ó, aqui, nossa época, como esse livro foi escrito aqui, a gente não vai aceitar o nome de Deus. E olha só, Esther é uma candidata a se casar com o rei do mundo, ali na época, porque ele era o mais poderoso. Na Bíblia, seu nome é Assuero, e na história secular é Xerxes. Então temos 2 nomes. Quando você vai procurar na história secular, é Xerxes, e na Bíblia a gente encontra como Assuero. O banquete que ele deu para escolher a sua nova esposa também foi o banquete que celebrava o início das batalhas contra os gregos, que por vingança do seu pai, que perdeu a batalha de Maratona. E aí se iniciou as guerras que a gente conhece na história da escola, as guerras médicas. E ele perdeu a famosa batalha Salamina contra Temístocles. Isso não são informações que eu vou escrever, porque não convém agora você anotar e guardar esses nomes que são difíceis. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando ele faz um banquete e ele quer que a sua esposa. Eu tive uma professora com esse nome. Não, a esposa dele. Me ajuda aí, Vera. Esqueci, gente, perdão. A Vera vai procurar ali. Eu tive uma professora com esse nome. Eu olhava para ela, eu lembrava da história. Não. Vasti. Exatamente. Eu tive uma professora chamada. Quando ele fala, eu quero que a Vasti venha para cá porque eu quero apresentá-la, porque ela é meu troféu, eu falo assim, não, o que ele está achando? Ali eu costumo falar assim, quando a gente está conversando, que ali apareceu um feminismo na vida de Vasti. Ela falou, não, eu não estou aqui para ser objeto de decoração para esse homem. Quem ele pensa que ele é? Ela se esqueceu que ela estava falando com o rei do mundo, porque naquela época ele era o rei mais poderoso. Ele era o rei que comandava e ela simplesmente não. E aí ele fala o quê? Então beleza, pega suas coisas, ó, vai embora, porque você para mim não serve. Não sei se ele queria aquilo ali realmente para poder mostrar para todo mundo, porque dentro dele havia aquela questão do que a gente chamou hoje de machismo, que eu mando, eu quero uma mulher aqui como objeto, como meu troféu, ou se ele apenas queria trazer a rainha para que todos os outros conhecessem. A gente não tem essas informações. Mas o interessante é que quando ele conhece Esther, os olhos dele se fecham para todas as outras, porque ela era uma mulher linda, uma moça linda, na verdade. E ela é preparada pelos eunucos para poder estar à frente do rei Assuero. E aí, quando ele vê ela, fala assim: ó, não quero olhar para mais nenhuma candidata. Esta é a mulher com quem eu vou me casar. E o interessante de Esther é que também nos remete também a uma cristologia, pelo fato daquilo que ela fez. Então a gente tem daí uma outra simbologia. Mordecai, que era o tio dela, o Espírito Santo. Ela, eu e você, para chegar até o Rei dos Reis. Mas é só uma simbologia, tá, gente? Para que a gente possa entender as ligações que tem esse livro de Esther com aquilo que Jesus fez. Porque num determinado momento ela fala assim: o que eu vou fazer? Porque se eu entrar no trono, na sala do trono, eu vou ser morta. O que eu vou fazer? Aí quando o tio dela fala assim: será que não foi para esse momento que Deus te preparou e te colocou aqui? Que o Senhor te trouxe até aqui? E aí ela tem esse entendimento. Ela fala: então é o seguinte, tio, fala para todo o povo orar e jejuar em meu favor durante 3 dias, para que daí sim eu possa. E então ela tem ali uma convicção de que se ela entrasse sem Deus, ia dar errado. Ela não pensou em fazer as coisas por vontade própria. Nossa, eu descobri um negócio aqui. Ela não deixou que a ansiedade tomasse conta do coração dela. Ela não permitiu que ela atropelasse, colocasse os bois na frente da carroça, como a gente costuma usar o termo,
Mas ela pensou, eu tenho que fazer as coisas do jeito que Deus quer que seja feito. E ela sabia que ela não tinha forças suficientes para lutar sozinha contra aquilo que ela ia enfrentar. Porque ela sabia que se ela entrasse, ela poderia ser morta. Ela era uma estrangeira, e aí ela ia chegar na frente do rei Assuero, ia chegar na frente esqueci o nome do homem que queria matar. Vocês me perdoem, eu esqueci de anotar, e eu confio na minha memória que eu vou lembrar o nome de todo mundo. E aí eu esqueci agora. Eu tô com Naamã no nome, mas não é. Mas ela pensa assim, se eu entrar na frente deles, eles vão me matar. Não, Naamã é o que se banhou nas águas. Mordecai era o tio dela. Depois, se eu achar aqui, eu continuo. Mas entenda que ela sabia que se ela entrasse na presença desses dois homens, ela poderia ser morta. Então ela se prepara. Ela faz aquilo que todos nós deveríamos fazer quando a gente entrasse numa batalha, numa luta: se preparar. E quem que convence ela de que ela tinha que ter feito isso? O tio dela, que nessa simbologia representa o Espírito Santo. Olha, talvez seja para esse momento que você foi colocado aqui pelo Senhor. Então, tio, fale para o povo jejuar e orar por mim, para que eu possa entrar na sala do trono e falar com o rei. E aí, depois de 3 dias, Amã, obrigado. Então, ela sabia que se ela entrasse na presença do rei Assuero, que era o marido dela, e na presença de Amã, que era o chefe do exército, que tinha mandado construir uma, uma forca enorme para poder matar todos os judeus que haviam ali na presença do povo, ela falou, eu não posso enfrentar eles sozinhos. Eu preciso de Deus ao meu lado, eu preciso do Senhor ao meu lado. E aí quando ela entra, tudo se encaminha. E quem que está lá? Assuero e Amã. E aí ela, ó, está acontecendo isso, 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 e quem está fazendo isso é este homem. Inclusive eu vou ser morta se ele tomar as providências que ele quer tomar. Porque eu sou uma mulher judia. Porque até então, Amã não sabia. Ela era uma estrangeira que foi trazida para o baile do rei e o rei escolheu ela para ser a nova rainha. Mas ela se manteve ali, preservando a identidade dela, preservando a fé dela, e no momento de maior angústia, ela buscou aquele que todos nós devemos buscar, que é Deus. E aí ela consegue vencer aquele homem, mas não por força própria, pela força do Senhor. Ficou claro? Alguma dúvida? Perguntas? Depois eu envio para vocês os slides pelo grupo do WhatsApp. E aí a gente encerra por hoje, um pouquinho mais cedo. Que terminou mais cedo? Tô brincando. Prêmio Multishow, isso mesmo. Aí você que vai acompanhar depois, é o Prêmio Multishow. E aí estava tendo uma crescente ali de evangélicos se apresentando. Ele falou, a gente tem que saber o que esse povo tem, e a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo dia de hoje, por esta noite, Pai, pelo entendimento que tivemos da Tua palavra, por tudo aquilo, Senhor Deus, que vem escrito, Deus, para que nós possamos crescer em entendimento, em sabedoria diante do Senhor, para que possamos estar cada vez mais firmados, Pai, contra as astutas ciladas de Satanás, que todos os dias vem para nos confrontar, todos os dias vem para nos trazer mentiras, todos os dias vem para trazer aquilo que possa desvirtuar a nossa atenção, que possa nos levar longe dos caminhos do Senhor. Mas, Pai, o meu desejo, a minha oração é que nessa noite nós possamos estar mais firmados, mais firmes na rocha que é Jesus Cristo. Que não seremos abalados por nenhum pequeno vento, não seremos abalados nem por uma pequena mentira que seja contada para nos levar distante do Senhor. Mas que estejamos firmes, fortalecidos pela Tua força em nós, pela Tua graça, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Pai, leva-nos em segurança, guarda as nossas vidas. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer.
A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, para todo sempre. Amém. Amém.